Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a cada um dos irmãos pela presença. E antes de mais nada, uma grande honra, um grande prazer para nós, enquanto Lotus, receber os irmãos que estão conosco ao vivo nessa reunião via Meet, e também você que está assistindo agora no seu melhor horário, através do YouTube ou então das nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. Tudo isso que está para acontecer daqui adiante se dá graças aos irmãos que, em oculto, nos últimos anos, têm possibilitado que nós nos estruturemos e nos dediquemos de corpo e alma a esse projeto que é trazer para a luz daqueles que podem entender os conceitos que nós trazemos aquilo que talvez antes estivesse um tanto obscuro. A grande verdade é que o trabalho do místico é encontrar a verdade. Essa verdade, ela é irretorquível. Essa verdade, ela tem que ser superior a qualquer crença, superior a qualquer idiosincrasia, superior a qualquer dogma. A senhora Blavatsky, Madame Helena Blavatsky, no seu livro A Doutrina Secreta, ela diz que nenhuma religião é maior do que a verdade. Diversos místicos, ao longo do percurso da história, se colocaram a meditar através das suas religiões, respectivas religiões, o que havia de verdade última. É por isso que, para nós aqui no Ocidente, a verdade se encontra sempre sob, os auspícios de ordens. No Oriente, essa verdade se encontra na mão dos mestres e dos gurus. De uma forma ou de outra, o místico, ele se torna o caminho que ele percorre. Não à toa, um certo mestre uma vez disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E acabou sendo morto por isso, o Nazareno. Também, um certo sufi, que teve a coragem de dizer que ela al-Haq, o real, perdão, também acabou sendo morto por isso. E muitos outros que ousaram ter essa epifania tiveram suas vidas ceifadas ou foram, então, mortos num sentido social. Desligados da sociedade, obrigados a se isolarem. Porque a senda pela qual percorre o místico, ela é profunda. E a grande maioria dos nossos irmãos se tornaram rasos. A gente precisa entender, então, qual é a diferença entre o que está dentro e o que está fora. É lógico que dentro da nossa busca, a gente vai perceber que o que está fora é como o que está dentro.
Assim como o que está em cima também é como o que está embaixo. O esotérico, como nós podemos ver, tem a sua origem na língua grega e é alguém que se atém a um ensino exterior, público e acessível a todos. Ele recebe essa sua tradição da forma aberta com o qual, geralmente, os sacerdotes da religião ensinam. Não de forma individual, mas de forma coletiva, muitas vezes simplificadas, ligadas à moral, à ética e à literalidade. Os exemplos disso são as religiões antigas, onde as cerimônias eram esotéricas com X, enquanto os mistérios, que eram os rituais reservados, eram esotéricos com S. Quando nós olhamos para as tradições do passado, nós vamos verificar que um grupo seleto de pessoas era escolhida para passar por certas provas, por certos ensinos crônicos, paulatinos, quer dizer, que se somam, e essas pessoas eram escolhidas para formar novos líderes, novos sacerdotes, novos iniciadores. Não porque aquilo que era dito tinha algum caráter mágico e as pessoas deveriam então selecionar um neófito específico com características mágicas, mas porque para receber certos ensinamentos e certos estudos, a pessoa deve estar apta para isso, deve ser aberta a novas experiências. Não pode ser dogmática no sentido de passar a detestar aquilo que ela está aprendendo porque não condiz com o dogma que ela carrega. Logo, para isso é preciso que se conheça muito bem essa pessoa, que selecione ela do meio da multidão, mas que deixe a multidão também participar daquilo que será ensinado para esse grupo menor. Ser esotérico com X externo não quer dizer que você é inferior ao esotérico com S de interno. Quer dizer que tudo aquilo que você pratica continua sendo a roupagem externa da verdadeira religião, que é a verdade. E a verdade ela se manifesta com muitas roupagens conforme as religiões onde elas aparecem. Parece que virou moda agora dentro dos estudos de caráter místico e filosófico, não dos estudos sérios, tá bom? Mas desses que estão como nós estamos na internet, dizer que o buscador sincero deve desligar-se da religião. E o verdadeiro iniciado não tem religião. Que o mago, ou o título que ele tenha se dado, não pode ou não deve ser religião. E isso é engodo, porque religião tem como raiz etimológica religare, e significa se reconectar, se religar literalmente. Se religar a quem? A Deus. Quem é Deus? Cabe ao irmão passar pela senda e descobrir quantas máscaras ele vestiu. Perdão. E o ele aqui não quer dizer que Deus seja masculino, tá bom? O hermetismo vai nos dizer que o único motivo por que dizemos Deus como masculino é pela característica de doação que ele tem, e dentro do hermetismo, o feminino e o masculino têm características de dar e receber. Aquele que recebe é feminino, aquele que doa é masculino, e sendo Deus o eterno doador, então é chamado de único bom, e tem
esse título masculino somente por isso. Porque a parte receptora também é ele. A gente vai desenvolver esse pensamento ao longo desses 3 dias, mas eu já trago de antemão que é impossível que nós abordemos todas as nuances do que é o feminino, do que é o sagrado feminino, profano feminino, deusas e mais deusas que se somam em milhares de religiões em 3 dias de instrução. Como nós somos acostumados a ver professores de Kabbalah que prometem entregar a chave dos mistérios para que o irmão se torne um mecubalim, um cabalista, perdão, em apenas um evento, onde o irmão vai aprender a estrutura da árvore sefirótica, da árvore da vida, de Keter a Malchut, e vai sair renovado nessa experiência. Isso não existe. Uma vez que a iniciação verdadeira, como nós dissemos, ela é crônica. Ela acontece aos poucos, porque vai se desenvolvendo no irmão uma chama sagrada. O exotérico tem a sua raiz em nexo. O que é externo. E o que é externo é transmitir valores que são universais, que são lições morais, éticas, são narrativas e símbolos acessíveis para qualquer pessoa que venha, perdão, a olhar para esses símbolos. Só que, na grande maioria das vezes, os mestres que compuseram todo esse arcabouço de símbolos, de arquétipos, de ensinamentos éticos, morais e etc., homiléticos e assim por diante, fizeram isso com tanta maestria e com tantas camadas de entendimento que o mesmo texto serve tanto para aquele que está no culto interno quanto para aquele que está no culto externo. Uma prova disso é a própria Kabbalah. Não existe Kabbalah sem religião. Você não pode e não vai encontrar um mestre cabalista verdadeiro que não estuda a Torá, porque os pilares de dentro da Kabbalah são os pilares da Torá, passando pelo Pardes, o Pshat, o Remes, o Drash e o Sod, que são os 4 níveis de interpretação cabalista. O irmão passa a conhecer de verdade o que os textos quereriam dizer. E nós temos um canhoto para ir lendo a Torá. E este canhoto se chama Zohar. Além do Zohar, tudo uma série de livros. Então, por exemplo, aqueles que leram, como nós falamos de Helena Blavatsky, A Doutrina Secreta, e acharam que aquele era um livro denso, aqueles, né, são uma série de volumes, algo em torno de 1.500 páginas, talvez se assombrem com o estudo que é a Kabbalah, porque somente o Zohar tem algo em torno de 7.000, 7.800 páginas. São 23 volumes de estudos sobre os 5 livros que formam a Torá, o assim dito de forma profana, não é? O Pentateuco. Penta 5, teuco estojos, 5 estojos, 5 rolos, né? E o buscador verdadeiro não vai se fechar somente no estudo da Kabbalah. Vai se dedicar ao hermetismo, vai se dedicar às religiões comparadas, e para comparar as religiões é preciso vir para o círculo esotérico com X e conhecer os seus rituais, os seus símbolos, etc. E depois adentrar ao esotérico com S e conhecer os seus significados internos. E então poderá compará-las, não medi-las, mas compará-las. Em comparação ao quê? A verdade. Existe um místico cristão e ele é chamado gnóstico. Existe um místico judeu e ele é chamado cabalista. Existe um místico muslime e muçulmano e é chamado sufi. Existe o místico no budismo e ele
tanto no budismo quanto no hinduísmo, eles são os gurus, os mestres, os bodhisattvas, os arhats, que ensinam depois para os próximos. Lembra-se que na tradição do Oriente, a verdade se encontra na mão dos mestres, dos gurus, e aqui no Ocidente ela se encontra na mão de um grupo de homens, homens em sentido de humanidade, tá? Que abdicam da sua vida profana para resguardar aquilo que é sagrado. O profano também tem a sua origem no grego e significa de frente ao altar, quer dizer, aquela pessoa que nunca adentrou o templo, não conhece o que acontece nos trabalhos internos desse círculo que nós falamos, que são os místicos, os esotéricos. Agora, veste-se de misticismo as pessoas que mentem naquilo que fazem. O adeptado, quer dizer, aquela pessoa que é adepta, que faz parte realmente do estudo, ela é caridosa no que ensina sem revelar totalmente o mistério, mas cobrindo ele com carinho e apresentando para os irmãos aos poucos, conforme seja possível. Agora, o falso místico é aquele que, não conhecendo a alma daquilo que explica, mistifica. Cria símbolos, cria histórias, o seu ego se sobressai naquilo que ele está ensinando, ele se torna uma figura de autoridade ao invés de trazer autoridade para aquilo que está sendo dito. E através daquilo que é dito é que deveria ser possível se constatar essa autoridade. É preciso que nós meçamos de medir a verdade com aquilo que ela é. O esotérico, então, é alguém que busca ou transmite os ensinamentos internos reservados e ocultos de uma tradição. Nas escolas antigas, o esotérico era o iniciado. Era aquele que tinha passado pelos ritos ou então por processos que habilitavam receber o conhecimento que não era para todos. Assim, o ser esotérico não é só gostar de coisas místicas, mas é se voltar para o interior. As verdades escondidas, elas exigem disciplina, preparação e transmutação. Nós estamos passando por tempos de escândalos dentro dos trabalhos, onde pessoas pretendem nos ensinar a alquimia operativa. Operativa num sentido de realmente transmutar metais em ouro, em dizer que se eu segurar a colher dessa forma e colocar minha intenção no que eu estou mexendo, isso vai criar um elixir que eu posso dar para outra pessoa e essa pessoa de alguma forma vai ser curada com isso. E nós sabemos que os mestres que assim ensinaram, fora os verdadeiros, quase todos caíram em difamação, porque aquilo que ensinavam era diferente daquilo que praticavam. Helena Blavatsky, por exemplo, que é a fundadora do movimento teosófico, da sociedade teosófica, ainda hoje é vitimada por certas ideias e conceitos de pessoas que viviam no seu tempo e não a compreendiam muito bem. Ela converteu-se ao budismo ao final da sua vida, mas quase tudo o que ela nos traz dentro das chaves da teosofia, ou então da doutrina secreta, ou até Isis sem véu, nos mostra muito do hinduísmo, das tradições do Oriente, e ela deixa claro que não é budismo. Contudo, Helena Blavatsky era uma tabagista muito forte. Toda vez que era vista, estava apreciando o tabaco de alguma forma, fumando um cachimbo, cigarrilhas e etc.
E as pessoas que vêm de fora acham que quando os mestres falam de vícios, eles estão falando somente dos vícios da carne. Beber, fumar, prevaricar, assim por diante. Os vícios que nossos mestres nos ensinam são os contrários das virtudes. Se eu consigo identificar uma virtude, eu consigo identificar o vício dessa virtude. Dizer a verdade é uma virtude, mentir é um vício. Ser honesto é uma virtude, ser desonesto é um vício. Ser um homem íntegro é uma virtude, ser um homem devasso é um vício. Os vícios são contrários das nossas virtudes e uma chama a outra. Virtude chama virtude, vício chama vício. Basta que o irmão aplique essa máxima na sua vida e a transformação começa a funcionar. Se eu sou uma pessoa que decide imediatamente, eu não vou mais mentir, muitos problemas vão aparecer na sua vida, porque as pessoas estão acostumadas com a mentira. Alguém diz algo pra você e você discorda dessa pessoa abertamente, fala: "Eu não concordo com o que você tá falando". Ao passo que o outro concorda da boca pra fora, mas no seu coração não não compactua com o pensamento. Isso é muito comum aqui no Ocidente, principalmente pela ideia que nós criamos de corporação. Se eu estou numa empresa, eu tenho que bajular o meu chefe. E eu tenho certeza que no seu coração você se odeia por isso. Porque talvez seu chefe seja um homem excelente, maravilhoso. Então não é bajulação, é admiração. Mas talvez ele não seja um homem muito bom, ou muito inteligente, ou muito forte. E seria tanto melhor para você quanto para sua alma que você fosse verdadeiro. Se você não está feliz num lugar, deixe esse lugar. Se você não concorda com uma pessoa, deixe essa pessoa. Mas para isso é preciso que você tenha um conhecimento tão grande deste Atman, que é você, desta alma conectada ao Criador que é você, que você possa agir sabendo que o outro também é. O misticismo que nós vemos agora nas redes sociais, etc., é um misticismo gourmet. Vídeos curtos, rápidos, às vezes exaltados por parte do professor, atacando-se mutuamente uns aos outros, porque isso gera engajamento. Não porque desejassem desmascarar alguém que está usando o outro, etc., mas simplesmente para elevarem os seus próprios status e usarem o outro como escada. Acender um incenso, colocar um pouco de sal grosso e um copo de água na sua frente não faz de você um místico. Não faz de você um esotérico, com S. Icos, que é o sufixo, significa a respeito de, e eso no começo, interno, a respeito daquilo que é interno. O que o incenso, o sal e a água estão fazendo para você? Nada. Agora, se você juntou todas as camadas do entendimento e você quer trazer esses símbolos para estarem presente no momento da sua obra, hoje, quinta-feira, é um dia de trabalho místico. Talvez poucos vão entender o que isso significa, mas hoje é um dia em que, tradicionalmente, místicos do mundo inteiro se reúnem para fazer os seus trabalhos e trazer boas energias para este lugar onde nós estamos, para seus próprios corações e para o desenvolvimento de suas faculdades latentes. Se eu trago para mim, para minha mesa, o sal, e eu conheço os seus símbolos, por exemplo, relacionados a manhos opus da alquimia, os três elementos,
né, o sal, o enxofre, o mercúrio. Se eu trago o sal para minha mesa sabendo que ele tem uma vibração alta enquanto material, se eu trago ele para minha mesa pensando que o sal é imortal, ele não tem prazo de validade. O sal que está na minha mesa, ele se cristalizou nas águas do oceano, para os mares mais próximos, para uma praia em algum lugar. E alguém há milhares de anos passou e não viu, e agora alguém o tomou em sua mão, levou para ser quebrado, passou por toda uma série de caminhos até chegar na minha mesa. E eu posso pegar ele, provar e ser reabastecido com os seus minerais. Uma água e um sal repõe os eletrólitos. Se eu sei que a água que está no meu copo foi e sempre vai ser a mesma que esteve na Terra pelos seus ciclos de ser todos os seres, afinal, a água doce ela é potável, ela é tomada, ela é depois descartada através do suor, através de secreções, através da urina, e segue o seu ciclo. Nós bem sabemos que nada se cria, que nada se perde, que tudo se transforma. Ah, mas nós fazemos a quebra da água, talvez em níveis mais celulares. É possível, sim. Ela cumpre o seu papel e nós nos tornamos então parte daquilo que é. O incenso tem que ter a mesma ideia. Só que eu também estou tocando os meus sentidos. E por isso toda a instrução em todas em quase todos os trabalhos em que o irmão um dia for, vai haver um mestre de harmonia, alguém responsável por fazer com que o ambiente tenha um bom som, porque nós sabemos que a música é vibração que nós recebemos. Nós vamos ver, por exemplo, no livro de Vitrúvio, a arquitetura sagrada, menções, né, deste livro, que a arquitetura ela é música cristalizada. O ser esotérico é conhecer a alma das coisas que se está fazendo, porque então aí faz o que você quiser, porque há de ser o todo da lei, né? Mas se você sabe o que fazer, isso não é um mantra para dizer que você pode fazer o que você quiser. Pelo contrário, a iniciação verdadeira vem para aqueles que sabem que devem fazer o que não querem. É um pouco paradoxal dizer isso, mas se eu ajo em conformidade com as coisas que eu preciso fazer a maior parte do tempo e deixo aquelas que eu quero fazer para os momentos em que podem ser feitas, então eu trago comigo uma pedra preciosa. Agora, se eu quero fazer aquilo que precisa ser feito, então eu encontrei uma luz para minha existência. Fazer o que precisa ser feito é karma. Fazer o que você ama fazer é dharma. O dharma só se completa de verdade quando as duas coisas se casam, karma e dharma. O karma diz, não tem tradução para nossa língua, é como uma lei de compensação, mas ele diz que todo movimento para frente é um movimento para trás, todo movimento para cima é um movimento para baixo. Todo movimento se equivale e ele deve vir ao denominador comum, e é a neutralidade, a nulidade. Por isso nós seguimos equilibrando as nossas vidas, como que numa balança. O Dharma é a lei do cosmos. Nada viola o Dharma.
Mas se o que eu quero fazer não pode ser violado, não é disso que está sendo dito? Não. Vamos dizer que o irmão tem vocação para dar aula. Ama dar aula. Esse é seu dharma. É algo que o universo te compele a fazer. Mas talvez nesse momento seu karma seja trabalhar erguendo peso. Mas chegará o momento, e tem que chegar o momento, em que o dharma se cumpre. E o irmão faz aquilo que ama fazer. E aquilo que o irmão ama fazer é exatamente aquilo que precisa ser feito. Então, o Eso é iniciático e transformador. Ele não apenas informa, mas ele transforma quem recebe essa informação. Revela o sentido oculto, desvela a dimensão simbólica, espiritual, metafísica por trás dos textos, dos ritos e dos mitos. Quer dizer que aquela ideia que você tinha, vamos usar um exemplo da religião judaico-cristã, que é a que domina quase todo o nosso ocidente e, quiçá, quase todo mundo, né? Muitas pessoas, quando veem o milagre de Jesus ao multiplicar os pães e os peixes, o leem de forma muito diferente da do místico que foi instruído dentro do Pardês, do Pshat, do Remes, do Drash e do Sod. Às vezes até mesmo os gnósticos, dependendo de qual vertente são e de onde buscam o seu entendimento. Uns veem isso de forma literal. Ele realmente pegou os pães e, enquanto dividia, as pessoas comiam. Ele materializou comida. Outros vão utilizar da mecânica quântica, dizer que se ele pudesse realmente conhecer as leis do mundo inteiro, ele poderia multiplicar os átomos e etc. e criar a matéria. Os nossos, ao lerem o texto, percebem que os discípulos chegam e falam: Rabi, é preciso que dispensemos essas pessoas para que vão para casa. Estamos no meio do deserto. Talvez levem um dia e meio de caminhada para se alimentar. E nem com 200 dinheiros nós alimentaríamos todas essas multidões. E o Nadareno disse: é nosso dever alimentar, mande que sentem. Todos se sentam. E os discípulos trazem ao mestre do Calvário uma criança que diz: esse jovem aqui tem 2 pãezinhos e 5 peixinhos. E ele diz: então, todos sentados, vamos dividir. E ele passa a doar. E todos aqueles que tinham escondido a comida e diziam não ter, também passam a dividir. Ninguém vai para o deserto sem levar consigo comida. E levaram tanta comida que sobraram cestos. O que nós lemos como milagre é fazer com que aqueles que guardam o alimento para si dividem. É preciso que um inocente, que ainda não foi iniciado nessa cultura de egoísmo, se manifeste e fale: mestre, eu tenho aqui comigo um pouco de alimento, para que todo o resto possa seguir o efeito manada e também doar. Esse é um milagre de verdade. É um milagre que hoje está faltando um homem que diga: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se levante e fale: para de esconder o que você está guardando aí, vamos dividir, que tem gente passando fome. Por que você está sentado em cima da abundância se está todo mundo nesse deserto aqui? Conhecer os símbolos, caminhar por entre os mitos, aprender que a alma que se encontra dentro do livro sagrado é a alma da mão que a compôs, que é a alma do meu irmão,
que divide comigo a experiência humana é começar a entender os mistérios com o olho da verdade. É começar a ter carinho por toda a religião, sabendo que ali está a alma humana e a alma divina. Ali se encontra o ânimos e ânima. Ali se encontra um cabedal de estudos. Não à toa nós escolhemos a imagem com muitos livros, porque é preciso que a mente se desenvolva ao mesmo tempo em que o coração se desenvolve. Ser sábio como as serpentes e manso como as pombas, na linguagem das parábolas do homem do Calvário. Os antigos iniciados sempre receberam títulos que lembrassem as serpentes, justamente por essa ideia de sabedoria intrínseca. Quando nós olhamos para a história de Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, no qual ele joga seu bastão no chão e ele vira uma serpente. E os magos de Kemet, do Egito, da Terra Negra, do Mizraim, jogam também seus bastões e eles viram serpentes. A serpente de Moisés então come todas as outras. Se nós estamos dizendo que a serpente é símbolo de sabedoria, o que o mestre está nos dizendo é que esse homem que carregava um símbolo de pastoril deitou um conhecimento tão grande na corte de Paora do faraó, que engoliu a sabedoria de todos os mestres que estavam ao redor dele, dizendo o contrário a Moshe. Agora, num curso onde o irmão vai aprender a cabala do sucesso, a cabala, primeiro que nós dizemos cabalá, meu irmão. Cabalá, de lekevel, de receber. O irmão não pode receber esse tipo de conhecimento porque os professores não têm tempo hábil para fazer o estudo da Parashat, para fazer o estudo da Torá. Por vezes nós tentamos fazer um estudo anual das Parashiot, mas conforme ainda precisasse fazer aquilo que o meu karma me pedia, não podia cumprir o Dharma de estar presente todos os Shabbatot para a instrução, mas nós estamos começando um ano novo. Rosh Hashanah. Nós estamos entrando segundo a tradição hebraica 5786. E este ano nós vamos fazer o estudo de ponta a ponta e fechar mais um ciclo, como todos os anos fechamos, do estudo simbólico da Torá. Kabbalat Shabbat. Kabbalat Torá. Exige uma preparação e não pode ser dada a qualquer um porque se pede disciplina, purificação interior, silêncio e estudo. Os nossos irmãos têm um lugar separado para si na sua casa que eles retiraram do profano e transformaram em sagrado. Onde eles têm os seus livros, os seus estudos, as suas, talvez, monografias, talvez cartilhas, talvez circulares, talvez algumas notas, talvez algumas cartas, que lhes são entregues em fé e confiança para que eles façam o seu trabalho. Não apenas na teoria, são vivências do interior. A verdadeira gnose é um contato com o divino. E o estudo é progressivo. O iniciado recebe pouco a pouco, à medida que se mostra capaz de suportar e integrar o conhecimento. O mar onde navega o sábio, belamente ele navega, para onde quer ir, ele vai,
é o mesmo mar em que o tolo se afoga. Faltam-lhe as ferramentas para que ele possa atravessar. Se ele também tivesse o barco, o remo e a vela, poderia orientar-se, literalmente buscar o Oriente. Achar o leste, de onde vem o sol. A luz nasce no leste. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu entendo também que as pessoas criem ressalvas de fazer o estudo com algo tão diáfano quanto uma página, um site, uma fraternidade. Mas as coisas se manifestam em dois lugares diferentes. Primeiro, no metafísico, no mundo das ideias, e para nós que experimentamos o espaço-tempo, depois aqui embaixo. Elas acontecem simultaneamente. Nossos irmãos que já fazem parte dos estudos já há um pouco mais de tempo, e eu tenho certeza que sabem nitidamente o que isso quer dizer. Se o irmão não entende nitidamente o que isso quer dizer, está tudo bem, você vai. Se você quiser, você vai. Não existe sucesso que resista ao trabalho. E se o sucesso para você é encontrar a verdade, então nós convidamos o irmão para o trabalho. Quando nós olhamos para o feminino dentro das religiões, perdão, é preciso entender que haverá o culto externo e haverá o culto interno. Haverá aqueles que veem os símbolos, como hoje está tendo um novo movimento, né, de neopaganismo, quer dizer, um paganismo novo, e nada contra a pessoa se declarar pagana, fazer os seus trabalhos, é, a deidade que ela achar que se identifica, afinal você tem o direito de ter o Deus do seu entendimento, da sua compreensão, do seu coração. E isso é bom, é maravilhoso, é melhor que você o tenha mesmo, desde que não pratique o mal e faça você uma pessoa melhor, eu tenho certeza que você está na religião certa. Agora, fazer isso apenas mudando a parte exterior da religião não traz benefício algum para irmãos como nós somos. Para a pessoa talvez faça, porque ela sempre esteve no culto exterior e aquele culto exterior para ela já não fazia mais sentido. Talvez o ajoelhe, senta, levanta, canta de uma missa tradicional, talvez não fale o coração dela. Talvez fale mais ao coração dançar em volta de uma árvore, comendo frutas com outras pessoas, tomando aqueles garrafões de vinho de 5 litros, que é muito comum dentro das tradições assim mais é, wiccanas e próximas da bruxaria. Tá muito comum fazer esses encontros regados a vinho e tudo mais. Isso é maravilhoso se a pessoa se sente bem com isso, só que isso também é culto externo. Isso também é esotérico com X, exotérico, né? Então nós vamos apresentar por aqui algumas histórias com a roupagem externa. Eu espero que o irmão no seu coração consiga já ir entendendo essas roupagens internas, a alma da coisa, mas que nós vamos também estruturar nos próximos 2 dias, passando pela parte da psique, do que elas significam enquanto arquétipos e etc. E depois abordando o caráter místico disso, como os nossos mestres enxergam o feminino e a tradição. Uma das imagens mais antigas que nós temos é a deusa de Willendorf. Ela data ali em torno de 28, alguns historiadores dizem 30, 32, então nós tentamos ser mais conservadores, né? Esse AEC significa antes da Era Comum, tá bom? Então entre 28 e 25 mil anos antes da Era Comum. Essas
estátuas, né, que muitas vezes não têm um nome específico, são colocadas como para Vênus apenas porque a maioria das deusas que nós vemos nas tradições estão ligadas de alguma forma ao planeta Vênus, à ideia de Vênus Afrodite, que é amor, é guerra, né? Fato interessante é que, embora aqui nesta imagem ela apareça em pé, ela não é feita com pés, os pés são bem pequenininhos. Ela não consegue se sustentar em pé sozinha. Os historiadores que veem a roupagem externa pensam que talvez isso fosse um amuleto feito para ser carregado no bolso de quem os levava. É preciso lembrar, meus irmãos, que aí na pré-história, na proto-história, os homens que estão lá são Homo sapiens sapiens. Eles são como eu e você. É muita ingenuidade da nossa parte acreditar que há 20, 30, 40, 50, 100 mil anos, 200 mil anos atrás, os Homo sapiens eram menos inteligentes do que nós somos. Eles tinham menos carga cultural somada. Antigamente bastava um livro sagrado para se conhecer toda a verdade. Hoje nós precisamos estudar todos. Antigamente bastava uma página. Bastava saber ler. Ou então bastava saber se comunicar. Os símbolos nascem aqui, na nossa alma. A verdadeira linguagem da alma, ela é simbólica. Quando o seu inconsciente quer falar com você, quando o seu eu interno, o seu mestre interno, a sua parte mais profunda quer falar com você, ela não usa palavras, ela usa símbolos e na maioria das vezes é nos teus sonhos, irmão. E você acorda sem saber o porquê aquilo naquele sonho te marcou tanto. Uma janela no seu sonho, ela era enigmática, profunda. Aquela janela era algo importante. Quando você acorda, você tem certeza que janelas são importantes. Com o passar do tempo, era só uma janela. A tua alma fala contigo por símbolos. E numa época onde os homens talvez ainda não lessem, não escrevessem, talvez não tivessem um grupo cultural de caracteres para este ou aquele pensamento, a forma como eu poderia entrar em você era oral e simbólica, falando com você e apresentando símbolos. Agora, imagina um mundo onde não se tenha televisão, computadores, celulares, nenhuma tecnologia de vídeo, música, somente aquela feita com instrumentos bem rústicos. Quão profundos deveriam ser os sonhos? Sem ninguém para te acordar. Sem um despertador, porque o patrão tá te esperando para você ir lá pegar um símbolo de poder, que é o dinheiro, para comprar outros símbolos de status, que é a roupa, o carro, etc. Lógico que as coisas... Não é injusto ter dinheiro, tá bom? Nós não somos limitantes. Que você tenha tanto quanto seja possível, que Deus te dê essa bênção, essa brahá para sua vida. Mas você não pode transformar o dinheiro em shekel, tem que ser zuzim. Nós falamos isso nos nossos grupos. Por aqui eu não vou me aprofundar. Então, já naquele tempo, nós já víamos que o feminino estava presente. Quando nós passamos então para a Suméria, nós vamos ver aqui uma série de deusas que surgem e que trazem histórias. Inanna, Nin-Ursag e Nammo. Essas deusas vão ecoar em todas as religiões até hoje, até mesmo no cristianismo. Discípulo, escuta com atenção, pois vou te narrar a história da grande senhora Inanna, rainha do céu e da terra, como se conta desde a antiga Suméria. Inanna é o brilho da estrela da manhã e da tarde, a senhora de Vênus, que ascende e declina no horizonte. Ela é bela, terrível, poderosa. É a deusa do amor e da guerra, do desejo e da destruição.
Nela não há contradição, pois tudo o que nasce do amor pode também se desfazer em guerra, e toda guerra pode gerar um novo começo. Seu poder, no entanto, não lhe foi dado de graça. Conta-se que Inanna desceu até o deus da sabedoria, Enki, para tomar para si os os decretos divinos que regem as artes, os saberes, os ritos, as leis e a própria ordem do mundo. Com astúcia, ela embriagou o velho deus e, quando ele já não distinguia a bebida da verdade, conquistou os e os levou para sua cidade de Uruk. Foi assim que Inanna se tornou guardiã do conhecimento sagrado e senhora das civilizações. Mas a história mais profunda de Inanna é a de sua descida ao mundo inferior. Inanna, movida por um desejo ardente de conhecer o que jaz além da vida, decidiu descer ao domínio de sua irmã, Ereshkigal, rainha do submundo. Para atravessar os 7 portais do mundo inferior, a deusa teve que se despir de seus ornamentos e poderes, a coroa, o colar, o cetro, até ficar nua, sem defesa, diante do trono da morte. Ali, Ereshkigal a fulminou com o olhar e Inanna foi transformada em um cadáver, pendurada em um gancho. Durante 3 dias e 3 noites, a Rainha do Céu ficou suspensa entre a vida e a morte, e todo o cosmos estremeceu. Pois sem o brilho de Inanna, o amor, a fertilidade e o desejo minguaram. Então, com a ajuda de Enki, pequenos seres foram enviados ao submundo, que, ao não julgarem nem consolarem Ereshkigal, mas simplesmente escutarem sua dor, obtiveram dela o presente da vida. Assim, Inanna renasceu e ascendeu novamente. No entanto, discípulo, a lei do submundo é rígida. Ninguém retorna sem deixar alguém em seu lugar. Inanna deveria oferecer um substituto. Quando voltou à terra, percorreu as cidades e encontrou seu amado, Dumuzi, vestido em roupas de esplendor, sentado em seu trono, sem luto por sua ausência. Sua fúria foi tão grande que entregou-o aos demônios do submundo. Ainda assim, por compaixão, permitiu que ele e sua irmã se revezassem. Metade do ano ele habita o mundo dos mortos, metade retorna aos vivos, trazendo consigo o ciclo das colheitas e da vida renovada. Assim, Inanna nos ensina que o poder não se herda, conquista-se. Que a morte não é o fim, mas passagem. E que a fertilidade e o amor estão entrelaçados com o sacrifício e a descida às trevas. Inanna é a senhora do caminho duplo, luz e sombra, prazer e dor, vida e morte. E o discípulo que contempla-se o mistério deve aprender que não há ascensão sem descida, nem plenitude sem renúncia. Aproxima-te mais uma vez, pois agora falaremos de uma senhora diferente de Inanna, mas igualmente antiga e venerável. Ninhursag, a Grande Mãe, a Senhora da Montanha Sagrada. Se Inanna é a estrela fulgurante e ardente, Ninhursag é a terra firme que sustenta, a mãe paciente que nutre e dá forma a tudo. Seu nome significa Senhora da Montanha. E a montanha, discípulo, é o lugar onde o céu toca a terra, onde o divino desce e o humano ascende. Ela é chamada também de Ki, o próprio ventre da terra, e de Nintu, a senhora que dá à luz. Enquanto Inanna reina sobre a paixão e o combate, Ninhursag guarda o mistério do nascimento, da nutrição e da continuidade da vida. Conta-se que Ninhursag moldou os primeiros homens do barro, misturando argila com o sopro dos deuses. Ela é a que gera não só os seres humanos, mas os animais, as plantas, os próprios deuses, pois é o seio inesgotável de onde tudo brota. Em uma antiga narrativa, Enki, o deus das águas e da sabedoria, espalhou sua semente por toda a criação, fecundou plantas, rios, até os próprios animais.
O mundo floresceu com abundância, mas também com excesso. Ao ver isso, Ninhursag se indignou e amaldiçoou Enki, retirando sua bênção, e ele adoeceu gravemente. Seus órgãos começaram a definhar e a própria ordem da vida ameaçava ruir. Por fim, os deuses imploraram à grande mãe que tivesse compaixão. Ninhursag se apiedou e o tomou em seus braços. Para cada órgão enfermo, ela concebeu uma deidade curadora, restaurando-lhe a saúde e devolvendo o equilíbrio ao mundo. Assim, ela mostrou que tudo que é excessivo fere a vida, mas no equilíbrio da mãe encontra-se a cura. Observa o ensinamento. Ninhursag é a mãe primordial, que cria, nutre e sustenta, mas também corrige e disciplina. Ela não é apenas bondade doce, mas a força que impõe limites, pois sem medida não há vida, só desordem. Se Inanna ensina a descida e a ascensão, Ninhursag nos ensina o ciclo de gestar, parir, nutrir, corrigir e renovar. Por isso, os antigos lhe erguiam templos nas colinas e nos campos, pedindo a bênção das colheitas, a fertilidade das mulheres e dos rebanhos, a saúde dos homens e o equilíbrio da terra. Ninhursag é a lembrança de que toda a vida é filha da terra e que retornar ao seu ventre é voltar à origem. Quem honra a Senhora da Montanha aprende a humildade, pois diante dela somos todos crianças amamentadas no mesmo seio. Senta-te e aquieta o coração, porque agora vou te falar de uma deusa ainda mais antiga do que Inanna e Ninhursag, uma que vem antes dos próprios deuses e antes do mundo que conhecemos, Namu, o mar primordial. Enquanto Inanna é o fulgor do amor e da guerra, e Ninhursag é a mãe que molda a vida no ventre da terra, Namu é o oceano sem margens, o abismo das águas, a origem de tudo o que é. Os sábios da antiga Suméria diziam que, no princípio, não havia céu, não havia terra, não havia homens nem deuses. Havia apenas Namu, a grande extensão líquida, a matriz informe. Dela emergiram as primeiras montanhas, os rios, as correntes do sopro divino. Dela nasceu o próprio céu e a própria terra, pois foi Namu quem gerou An, o céu, e Ki, a terra. E não só isso. Quando chegou o momento de formar o ser humano, foi Namu quem orientou. Ela instruiu o deus Enki a tomar a argila da margem dos rios e a moldar os homens para que servissem aos deuses e compartilhassem da ordem cósmica. Por isso, discípulo, cada ser humano tem em si não apenas o barro da terra, mas também a umidade primordial do mar sem fim. Vê, portanto, o mistério. Namu é o útero cósmico, onde tudo repousava antes de ser e de onde tudo continua a brotar. Ela não é apenas a água que nutre, mas também a vastidão insondável que não tem forma, nem limite, nem fim. Onde Ninhursag é mãe da vida manifestada, Namu é mãe da própria possibilidade da vida. Os antigos não a cultuavam em templos da mesma forma que as outras deusas, porque sua natureza é vasta demais para ser encerrada em pedra ou imagem. Ela era honrada nos rios, nos lagos, nas marés, na memória dos abismos de onde tudo surgiu. O ensinamento é claro. Antes da forma, existe o sem forma. Antes da vida, existe o ventre oculto. E antes do teu primeiro suspiro, havia o silêncio do oceano primordial.
Assim como o homem deve aprender com Inanna a descer e a ascender, e com Ninhursag a nascer e a renascer, deve também aprender com Namu a mergulhar no vazio das origens, onde o eu se dissolve e o todo repousa. Pois aquele que contempla Namu, contempla a fonte onde todas as águas voltam a se reunir. As histórias em torno dessas deusas trazem uma série de arquétipos a respeito de potências e forças, e a mente do místico consegue identificar sem essas roupagens externas. Essas deusas como Inanna, Namu e Ninhursag vão trocar de nome por muitas vezes em muitos tempos. Nós estamos passando por um momento muito parecido, por incrível que pareça. Essa guerra que parece haver em todo mundo é a guerra que sempre houve, sempre existiu, mas que em algum momento vai cessar. Eu não vou dizer que vai sempre existir, vai cessar quando nós conhecermos o corpo interno da verdade e não ficarmos mais naquela discussão do meu Deus, seu Deus, qual é real, qual não é. Porque se a minha religião precisa que todas as outras deixem de existir, então ela não pretende ser religare. Porque a única coisa que precisa existir para que a minha religião exista é a verdade. É Deus. E nós chamamos de Deus por uma convenção humana que todo mundo decidiu que nós vamos chamar a fonte criadora, o eterno bendito seja, o Ein Sof, de Deus. E assim o chamamos. Mas damos nome àquilo que não conhecemos. Se nós andarmos mais um pouquinho ali pelas regiões da Mesopotâmia, nós temos a Babilônia, que vai trazer para nós essa figura de Ishtar. Ishtar é Inanna. Manteve todos os atributos da deusa suméria e se tornou uma das divindades centrais do panteão. Se o irmão pesquisar no seu navegador Inanna, essa imagem vai aparecer. Se o irmão pesquisar Ishtar, essa imagem vai aparecer. Se o irmão pesquisar Lilith, essa mesma imagem vai aparecer. São arquétipos similares, praticamente idênticos nas suas histórias, e que contam a mesma história. Eu trouxe um áudio de Ishtar para os irmãos. Só um instante. Vou te falar de uma deusa cujo nome ecoou em muitos povos, cruzando desertos e impérios. Ishtar, a senhora do amor e da guerra, a que herdou os atributos da Suméria e Nana e os levou adiante na tradição acadiana, babilônica e assíria. Enquanto Inanna nasceu em Uruk, entre templos e mitos primeiros, Ishtar caminhou pelos séculos, sendo invocada por reis e soldados, por amantes e sacerdotisas. Ela é a mesma estrela da manhã e da tarde, o planeta Vênus, mas em sua face babilônica se tornou ainda mais terrível e majestosa. Ishtar é o desejo ardente, que queima os corações, é a beleza que atrai e desarma, mas também a mão que ergue a espada e marcha com os exércitos. Nela se encontram o prazer e o perigo, o êxtase e a ruína. Assim como a estrela de Vênus, que surge luminosa e depois se oculta, Ishtar aparece e desaparece, oferecendo delícia e impondo perda. Conta-se que muitos reis buscaram seu favor, mas também sofreram sua fúria, pois aqueles que ousaram ser seus amantes, homens ou deuses, muitas vezes conheceram a desgraça. O pastor Tammuz, do Muzi, na língua suméria, seu amado, foi arrastado ao submundo, e dela partiu o lamento que se tornou canto eterno. Ishtar ama com intensidade divina.
Mas seu amor consome, não se deixa prender. Como Inanna, também Istar desceu ao mundo inferior. Ela enfrentou as 7 portas do reino de sua irmã Ereshkigal, despindo-se de coroa, véu e ornamentos, até ficar nua, exposta diante da morte. Ali foi humilhada, golpeada e presa. E enquanto ela esteve no submundo, discípulo, todo o mundo definhou. Nem homem, nem animal, nem planta florescia, pois sem a força de estar, não há fecundidade nem vigor. Mas a ordem cósmica exigiu sua volta, e como sempre, o retorno tem preço. Alguém deveria substituí-la. Seu olhar caiu sobre Tamuz, que não chorava sua ausência, e ele foi condenado a descer em seu lugar, iniciando os ciclos das estações, a alternância entre a fertilidade e a aridez, a vida e a morte. Discípulo, aprende com estar. Ela ensina que o amor divino é fogo, que aquece e ilumina, mas também consome e destrói. Que a vida exige ciclos de presença e ausência, abundância e perda. Que a força feminina não é apenas o útero que gera, mas também a lança que fere, porque o amor verdadeiro não é frágil, é indomável. Ishtar foi invocada em templos grandiosos, em Uruk, Babilônia e Ninive. As sacerdotisas a serviam com ritos de fertilidade, e os reis guerreavam em seu nome, acreditando que sua presença lhes daria vitória. Seu culto atravessou séculos, até ser lembrada como Astarte entre os fenícios e, mais tarde, transformada nas memórias das tradições posteriores. Discípulo, olha bem. Em Inanna vemos a jovem que conquista os Mé e ousa descer ao abismo. Em Ninhursag, vemos a mãe que molda e sustenta. Em Nanmu, o oceano primordial. Mas em Ishtar, vemos a deusa que uniu em si o céu e o campo de batalha, o leito e o trono, a estrela e a espada. Quem contempla Ishtar deve aprender a força do desejo, mas também a responsabilidade de lidar com a chama que pode aquecer ou devorar. Istar, ela vai aparecer na mais antiga epopeia de que se tem a notícia. Se chama Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh ela vai mostrar para nós qual a jornada do herói. Joseph Campbell, que é um estudioso de mitologias comparadas, vai nos dizer que Gilgamesh é, na verdade, a forma como a nossa consciência deseja ser transformada. Começando de baixo, arrogante, prepotente, ganhando conhecimento e poderes ao longo do caminho, transformando-se, talvez através de um conhecimento com a divindade, de contato com a batalha, etc., e achando o seu final feliz, que é a transmutação e a volta para casa. Perdão, Gilgamesh era rei. Muitas pessoas que gostam de ter ares de sabedoria, né, falam, não, mas a história de Noé é a epopeia de Gilgamesh. Não é, tá, meu irmão? Leia a epopeia de Gilgamesh. Dentro da epopeia de Gilgamesh encontra-se um trecho onde ele está buscando a imortalidade e descobre que existiu um homem antes dele que também buscou a imortalidade e que a conseguiu na época do primeiro dilúvio. Gilgamesh não é a figura de Noé. Este homem que se torna Deus é. E Gilgamesh vem a conhecê-lo. Ishtar tenta destruir tudo que Gilgamesh toca, porque ele a negou. A epopeia de Gilgamesh conta como ele, sendo um rei, né, desejando para si se tornar um grande homem, construiu a cidade de Uruk, que é gigantesca, né, diga-se de passagem. A adornou, só que não encontrou prazer em nada daquilo que ele fez. Então, armou um duelo
uma certa entidade chamada Enkidu, um homem muito forte, protetor das florestas, duelou com este ser e perdeu. E quando estava para morrer, Enkidu o salvou. E Gilgamesh encontrou algo que ele não sabia que existia até então, que era a amizade. Enkidu e ele vão viver muitas histórias dentro da epopeia, só que Enkidu cai morto. E Gilgamesh então passa a ter um novo desejo, que é a vida eterna, pois que detesta a morte. O seu desejo de vida eterna nasce da perda do amigo e não do desejo de não perder a própria vida. Ele sobe aos céus, fala com Ishtar, desce aos infernos, nada pelos rios, encontra essa figura que nós falamos, né? Que era o antigo rei de Shuruppak. Deixa eu pegar aqui no meu livro para ver se ele tinha o nome, que os nomes babilônicos são bem diferentes. Eu não marquei, eu não vou encontrar. Qualquer forma, tá aqui. É Utnapishtim. Essa é a figura que se equipara a Noé. Utnapishtim. Gilgamesh faz um acordo e Utnapishtim diz que vai contar a ele se ele conseguir ficar 7 dias acordado sem dormir. Evidentemente, Gilgamesh não consegue dormir, ele é um homem, é mortal. E ele conta a história de como Enki o escolheu para salvar a humanidade, pois Enlil iria destruir, etc. É aquela história dos antigos Anunnaki, né? Que inclusive o Discovery Channel gosta muito de dizer que talvez sejam astronautas do passado, né? Essa é a ideia de Dan von... não me recordo o nome. É um livro muito bom, inclusive, só que ele não era tão como é o History, né? Van Daniken, acho que é o nome. E aí, ao salvar a humanidade, ele acaba ganhando a divindade, etc. Só que Gilgamesh sai de lá inconsolável, porque ele não conseguiu a tão sonhada imortalidade. Quando aparece para ele, então, o seu amigo, Enkidu, provando que continuava vivo. E traz para Gilgamesh a prova de que ele também era imortal, através das coisas que construiu. E voando sobre as asas do pássaro, juntos passam por cima de Uruk. E Gilgamesh se sente feliz porque seu nome vai existir para sempre. E retorna para casa. Essa é aquela jornada do herói, né? No livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, nós vemos essa mesma história, acontecendo com toda uma miríade de personagens mitológicos que nos contam sobre a ética, sobre a moral, sobre a espiritualidade. Eu tenho certeza que os irmãos que estão conosco nos chamou a atenção o fato de Inanna ter ficado pendurada, assim como Ishtar, por 3 dias e 3 noites. Entre o céu e a terra, entre morrer e viver. Muito bem. Então, Tiamat, inclusive no Lotus nós chamamos Tiamat a terra onde estamos, terra, Gaia, chão, né? Chão, céu. Esse globo terrestre onde nós vivemos, esse cantinho, chamamos Tiamat. É a mesma deusa que nós vemos na Suméria, Namu. Aqui, deusa primordial do mar salgado que personificava o caos. No mito da criação do Enuma Elish, que é algo que se cantava anualmente em Babilônia, ela é morta pelo deus Marduk, que separa ela em céus e terras, né? E cria para nós os céus e a terra. Quando nós olhamos para esses mitos, é preciso, como nós dissemos, seguir o caminho do esotérico com X para saber as bases do culto, do mito e o que ele está dizendo nos seus níveis mais basilares e depois penetrar nos seus mistérios através do esotérico com S, né? E conhecer o corpo daquilo que é ensinado. Se nós sairmos agora
da Suméria, da Babilônia, e adentrarmos na Fenícia barra Canaã, nós encontramos as figuras de Astarte e Asserá. Astarte é Astarote, né? É a deusa mais proeminente, era a deusa do amor, da fertilidade, da sexualidade e da guerra. E Asserá, a senhora do mar, a esposa do deus supremo El. Era mãe dos deuses e associada à fertilidade, aos bosques sagrados e ao princípio feminino criativo. Astarote, agora nas interpretações mais modernas ao sabor de Goetia, ganhou um novo esposo e seu esposo é Asmodeus, não é? É uma daquelas potestades que são invocadas pelos operadores da Goetia em seus círculos mágicos. Mas ela é mais uma roupagem para Inanna, para Ishtar e para a ideia que se encontra por trás delas, assim como Asra, que até mesmo nós sabemos que na religião hebraica, antes dela ganhar essas características posteriores ao javismo e etc., aparecia como uma mulher, de El Elyon, El Shaddai, El Aula, a mulher de Deus, o lado feminino, a face feminina de Deus. Os reis em Israel depois vão cortar todas essas áceras do território de Israel. Por que cortar? Porque era comum que se plantasse uma árvore, essa árvore cresceria com as raízes no chão, depois cortava-se a parte superior das árvores e moldava-se então a estátua na madeira fincada na terra. É uma grande simbologia, com toda certeza. Então essas áceras depois elas foram tiradas, né, aos lugares altos, sempre nas montanhas, sempre nas estepes. É preciso lembrar que o mestre Nazareno não gostava de rezar dentro dos templos, mas subia ao Horto das Oliveiras, um lugar alto. Subia as montanhas. Quando o Avraham ia estudar, ele subia aos lugares altos. Moshe recebeu a Torá no Sinai, num lugar alto. Eu sei que quando ouvimos que a deusa da montanha, a montanha onde sobe para o sagrado e encontra-se com o mundo cotidiano, profano, que o homem fica e o divino sobe, e então o divino desce e o homem sobe. Nós estamos falando mais uma vez do mesmo símbolo, dos mesmos arquétipos que ecoam da alma do mundo para as letras mortas dos nossos livros sagrados. Por que letra morta? Porque ela só é viva quando eu leio, tá bom? Não quer dizer que ela não está viva. Ela é negra enquanto está lá no livro, fechada. Ela é branca depois que eu a leio, que eu empresto meu sopro de vida e faço com que aquelas letras venham a existir no campo da vibração. Na Grécia, escolhi essas duas figuras porque acho que não é necessário dizer que a deusa Vênus continua sendo um eco daquilo que nós vimos. Então achei que não seria necessário, uma vez que nós sabemos que existia essa aproximação, tanto de Inanna, quanto de Ishtar, quanto de Astaroth, quanto de Vênus, com o planeta que recebeu esse nome, Vênus. Lógico que esse nome Vênus ele já está romanizado, tá certo? O nome para os gregos é Afrodite, né? A deusa da guerra e do amor, né? Algo também ali pode acontecer de se aproximar com Atenas, mas nem tanto. Atenas ela tem uma característica de sabedoria de guerra, né? E não de amor. Afrodite é o símbolo e Vênus vai ser para os romanos. Mas escolhemos aqui Ártemis e Deméter, dentre todo o panteão. Perdão. Ártemis é a deusa virgem da caça, da vida selvagem, da lua. A lua é Semele, tá? O nome da nossa lua é Semele. Ainda hoje, tá bem? A lua é um satélite natural. O nome da nossa lua não é lua, o nome da nossa lua é Semele. Esse nome vem desde lá da Grécia. Também os irmãos podem pesquisar aí nos seus navegadores. Ela é uma protetora das parturientes, das donzelas e irmã gêmea de Apolo.
Ártemis, nós trouxemos ela pela sua característica de virgem, algo que nós vamos ver depois aqui em Roma também com as vestais. E a vestal, para mim, pessoalmente, ela tem uma importância muito grande. Faz parte de uma série de simbologias de que gosto muito, de que sei que irmãos que estão escutando aqui também entendem, né? É uma certa vestal quem vai guiar uma certa personagem por todo um caminho iniciático. Essa característica de virgindade, não só do ato sexual, mas de pureza, de não ter sido fecundada por outras coisas. Não vou me aprofundar tanto nesse arquétipo e nesse símbolo, já estamos chegando a 1h30 de instrução e precisamos ir para a finalização, e a gente vai desenvolver esse pensamento ao longo dos próximos 2 dias. E Deméter é a deusa da agricultura, da colheita, da fertilidade, da terra, das estações do ano. E o seu mito mais importante é o sequestro de sua filha, Perséfone, por Hades. Aqueles que estão conosco nos grupos fechados, nós falamos com muito carinho e muito amor sobre esses ritos no nosso encontro da semana passada. Foi um prazer enorme. Esses ritos não podem ser tocados aqui e não vão ser. Mas é uma deusa muito importante pela sua simbologia, não somente dentro da agricultura, mas principalmente daquela fora da agricultura, que os irmãos que estão conosco conhecem bem. Quando vamos a Roma, então temos, como nós sabemos, a Vênus, que é mais uma vez um eco lá de Inanna. Mas aqui nós escolhemos duas. Nós temos Diana, que é o eco de Ártemis, é a deusa da caça, dos animais selvagens, da lua e da natureza. E era particularmente venerada pelas classes mais baixas e pelos escravizados. Vivia com as criaturas da floresta e etc. E a Vesta, uma deusa virgem do lar, da lareira, tanto familiar quanto pública, do fogo sagrado. O seu culto era vital para Roma, mantido pelas virgens vestais. E não tem uma equivalente exata na Grécia, e talvez a deusa Hestia seja similar, mas não tão proeminente. Perdão. As vestais vão trazer muito daquilo que era o culto a Ísis. E também era um culto onde as mulheres deveriam ser virgens para participar. A vestal é aquela do fogo sagrado, da chama sagrada, da pira, tanto do lar quanto da cidade. Todas as pessoas em Roma tinham um culto externo e um culto interno. No seu culto externo, conforme a cidade onde você estivesse, talvez adorasse esse deus, aquele herói e essa história em específica. Em Atenas, se os irmãos fossem a Lacedemônia, né, que ficou conhecida como Esparta, seria o deus da guerra, Apolo, e assim por diante. Hades, né, talvez. Mas eu acho que era mais para o lado de Apolo, o sol guerreiro. Mas talvez Hades também fosse bastante adorado na Lacedemônia. Então, conforme a cidade onde você estivesse, na Grécia você teria o seu deus externo e o seu deus do lar. Isso em Roma acontece também, nós podemos ver isso com mais cuidado no livro A Cidade Antiga de Fustorico Longuês, onde ele, durante todo o seu estudo, nos mostra como eram esse culto do lar em todas essas religiões e sociedades, até mesmo dos hebreus. Quando nós vemos os terafins que foram levados por Raquel, a mulher de Jacó, aqueles terafins eram os deuses estátuas do culto do lar. O que está no livro de Manes, as leis de Manes, de Manu, que é como adorar os seus familiares, lhe prestar culto, oferecer comidas, incensos e etc. para os seus parentes mortos, né? A terra só era sagrada para essas sociedades antigas porque os patriarcas
estavam enterrados ali. Isso é verdade para Israel, isso era verdade para os romanos, para os gregos e para todas as sociedades daquela época. A terra só era sagrada porque os manês, os manus, os corpos físicos dos fundadores estavam ali. Esse culto do lar, ele era específico para cada família. O Deus do meu lar é hostil ao visitante. O Deus do meu lar é hostil ao Deus do outro lar. O Deus do meu lar é os meus parentes. São os meus patriarcas. É por isso que em Israel é tão diferente a religião, porque todos eram descendentes dos mesmos patriarcas segundo a teologia, de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Todos os três criaram todas as 12 tribos, o culto do lar era o mesmo do culto da cidade. Nas outras sociedades, o culto do lar era diferente do culto da cidade. Cultuava-se coletivamente enquanto polis, enquanto Estado, e cultuava-se separadamente na minha casa, onde eu sou o sacerdote e minha família são os adeptos. E eu vou passar o sacerdócio para o meu primogênito, para o meu filho. Nesse sentido, a adoção era muito forte, porque se eu adotasse um filho, ele era meu filho. Não precisava ser de sangue, porque ele fazia parte do culto do meu lar. Se cultuava comigo no meu lar, era meu filho. Em certos momentos, a adoção tem um status até maior do que o filho de sangue. As mulheres não tomavam parte no culto dos pais. Somente a mulher do seu pai, que deixou a casa do pai dela para fazer parte do culto do lar deste marido, e por isso as filhas não eram consideradas parentes da família, mas passavam a ser parentes de seus maridos, porque passavam a adorar e prestar o culto da maneira como aquela família fazia, e não como a minha faz. Se ela não cultua comigo, não é minha filha. Continua sendo minha filha de sangue, mas culturalmente agora ela pertence ao esposo. Graças à religião do lar e não do Estado. Essa história de que o Estado não tem conexão nenhuma com a religião é tendenciosa e falaciosa. O Estado nasce da religião e não a religião do Estado. A vestal é muito importante porque todas as chamas que estavam acesas dentro dessa casa tinham como protetora Vesta para os romanos. Outras sociedades faziam a mesma coisa, tá? A protetora daquela chama sagrada era Vesta. Em todos os lares, aquela que cuidava da chama, para que se mantivesse acesa para os manês, era a Vesta. E por isso é muito importante, porque no meu lar, que é o meu corpo, existe uma chama sagrada, que é muito bem guardada. Essa é a razão pela qual eu escolhi para a gente tratar. Existem muitas outras deusas, se nós fôssemos falar delas, e nós vamos, só que não nesse evento de 3 dias, mas para aqueles que quiserem permanecer e fazer parte dos estudos, agora eles vão acontecer integralmente, em tempo integral. Por fim, e não menos importante, pelo contrário, nós temos Ísis. Eu trouxe um áudio sobre ela também para nós escutarmos a sua história. Discípulo, feche os olhos e imagina que estamos às margens do Nilo, entre colunas de pedra e templos que se erguem diante do sol nascente. Aqui vou te contar a história de Ísis, a grande senhora, a mãe dos deuses, aquela que os egípcios chamavam de Alset. Ísis nasceu da linhagem divina, filha da terra e do céu, mas sua grandeza não está apenas na origem, e sim nos feitos que realizou. Ela foi esposa fiel, irmã devotada, mãe amorosa e, acima de tudo, feiticeira poderosa, cujo coração jamais se separou do povo que a venerava. Conta-se que seu esposo, Osíris, foi rei justo que ensinou os homens a plantar, colher
e viver em paz. Mas seu irmão, tomado de inveja, tramou sua morte. Num banquete, armou uma arca belíssima, feita sob medida para o corpo de Osíris. Quando ele deitou dentro, a tampa foi fechada e selada com chumbo. O corpo foi lançado às águas e levado para longe. Ísis chorou em silêncio, mas não se entregou ao desespero. Com paciência e determinação, percorreu terras estrangeiras, até encontrar o corpo amado. Deu-lhe sepultura, escondendo-o para preservá-lo. Mas novamente o inimigo descobriu e, em fúria, despedaçou o corpo de Osíris em muitas partes, espalhando-as pelo Egito. Discípulo, aqui se revela a grandeza de Ísis. Ela não desistiu. Percorreu todo o país, rio acima, rio abaixo, recolhendo os fragmentos de seu amado. Com suas próprias mãos recompôs o corpo, e com seus encantamentos soprou-lhe o sopro da vida. Assim, por sua devoção e magia, Osíris renasceu no reino além do véu, tornando-se senhor da eternidade. Mas Ísis ainda realizou um feito maior. Unida a Osíris, já não em corpo, mas em espírito, concebeu o filho Horus. Ela o gestou em segredo e o criou entre os pântanos, protegendo-o com seus feitiços, guardando-o das serpentes e das forças hostis. Discípulo, entenda o ensinamento. Ísis é a força da fidelidade e da perseverança. Quando tudo está em pedaços, ela recolhe e recompõe. Ela é a mãe que protege e ensina, pois em seus braços Horus cresceu para vingar o pai e restaurar a justiça. Ela é a senhora da magia e da cura, aquela que conhece o nome secreto dos deuses e sabe pronunciar as palavras que abrem portas invisíveis. O povo do Egito a honrava como a mais próxima do coração humano. Não era apenas uma rainha distante, mas a mãe que compreendia a dor dos homens, a esposa que sabia da perda, a mulher que transformava lágrimas em força. Por isso, discípulo, guarda dentro de ti a lição de Ísis. Quando o mundo se despedaçar, sei aquele que recolhe os fragmentos. Quando a vida parecer silenciar, lembra que há um sopro escondido que pode devolver o movimento. E quando fores provado, não esqueça aí a paciência, a devoção e a firmeza da alma são mais fortes que qualquer espada, pois Ísis, a grande mãe, permanece viva em cada gesto de amor que se recusa a morrer. Nós vemos dentro da história de Ísis com Osíris um caminho, como todos os outros que apareceram aqui, e é ao mesmo tempo esotérico externo, esotérico interno. Essa busca dos fragmentos de Osíris, ela é um caminho iniciático a ser seguido. Todo faraó vivo é Horus, todo faraó morto é Osíris. Nós passaremos por um julgamento, o julgamento de Maat. Essa noção de uma cosmoética já existe aqui em Kemet. Uma das religiões que mais duraram, e nós temos o eco dela até hoje, vivo dentro da nossa alma. O último templo a Ísis foi destruído e encerrado no século V da nossa era comum, quer dizer, 500 anos depois de Cristo. Pouquíssimo tempo atrás, 1500 anos atrás, ainda se cultuava como se cultuava há 3000 antes de Cristo. Uma religião que durou muito. E a palavra religião nem existia. Não existia nada similar dentro da linguagem egípcia, do copta e etc. Simplesmente não existe a palavra religião, porque para eles esse conceito não existe. Não existia ateísmo, não existia não acreditar em nada. Nós estamos aqui, existe um motivo para estarmos aqui, esse motivo é divino.
Não tem para que criar um nome para explicar algo que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo. As coisas são o que são e elas são relacionadas ao que agora nós damos o nome de religião. Essa busca dos pedaços de Osíris é a busca que eu faço. Nós não tocamos muito nas partes esotéricas internas para que o irmão pudesse fazer esse trabalho. Mas essa força da natureza feminina está em contraste com a força masculina minha, despedaçada, perdida, que precisa ser reorganizada. A primeira coisa que ela busca e procura é o coração de Osíris. É um símbolo do amor, da compaixão, da ligação vital. A segunda coisa que Isis acha são os olhos, é o símbolo da percepção, da visão, da consciência. Um olho representa a visão interior, o outro a visão exterior. A terceira são as mãos, é o símbolo da criação, da manifestação, da ação. A capacidade de agir no mundo, de transformar as nossas ideias em realidade. Quando estão perdidos é a impotência, eu não crio, eu sou inativo. Os pés são a quarta coisa e é o símbolo do caminho, da direção, da estabilidade. Pés dispersos indicam confusão. Falta direção, falta firmeza. O quinto é o fígado, símbolo dos órgãos internos. São as emoções profundas, os instintos, a intuição. A sexta coisa é a cabeça, a inteligência, a memória, a identidade. A cabeça perdida indica que a gente não tem identidade, que a gente está confuso. Trazer de novo a cabeça é recuperar o senso de si mesmo, é se integrar às experiências. E por fim, a sétima coisa que a Set precisa colocar em Osíris é o sopro vital, é a essência da vida, é o espírito, é a consciência plena. Por fim, o sopro que a Isis dá devolve para Osíris a energia da sua alma. É preciso entender que Isis e Osíris são marido e mulher, mas também são meio-irmãos. Assim como Hera e Zeus. Assim como Abraham e Sara. E assim por diante. Espero que nós consigamos entender isso profundamente até o final desse evento, para que nós possamos entender qual o lugar do feminino dentro da tradição, da nossa tradição, e por que ele é tão importante. Que a única coisa que se manifeste ao longo desses dias seja a verdade. Que nós busquemos única e exclusivamente o coração daqueles irmãos que são verdadeiros. E que o Lótus possa surgir mais uma vez de dentro desse templo. É um grande prazer estar aqui com os irmãos. Grande honra. Obrigado a todos pela presença. Nós já estamos com o e-book dessa aula que traz outras deusas, outros comentários, outras imagens, a transcrição desses áudios que contam as histórias das deusas para ser passado lá no nosso grupo. Então, daqui a pouco já vai estar lá. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode deixar um comentário aqui embaixo. A gente vai te chamar para deixar a sua cópia do seu e-book. Ou então depois você pode acessar o nosso site. Na área livros, ele vai estar lá. Obrigado a todos pela presença. Meus mais sinceros desejos de paz, de harmonia. E nós nos vemos amanhã. Até lá.